coração dele, Pai. Que ao abrir da boca dele sejamos edificados. Ó Deus querido, que a Tua palavra penetre o mais profundo de nossas almas. Saiamos daqui renovados pela graça e o poder do Teu divino Espírito Santo. Usa Teu Filho como nunca antes. Em nome de Jesus. Amém. Álvaro Mota. A paz do Senhor para a igreja, bom dia a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 5. Já agradeço a oportunidade de estar trazendo a palavra nessa festividade. Agradeço ao pastor Osés, pastor Moisés, pastor Rogério, pastor Carlos, todos os pastores da presidência da igreja, por me dar essa oportunidade. Amém, irmãos? Muito obrigado. Vamos abrir? Pode colocar aqui no telão, por favor, Efésios 5:14. Aleluia. Irmãos, antes de nós lermos esse texto, eu queria fazer uma oração pela Turquia, pastor. Turquia e Síria, né? Já passam de 25 mil mortos. 25 mil mortos desse terremoto. A nossa oração é só para que Deus console, né? Nossos irmãos cristãos estão lá. De misericórdia, Senhor. Deus e Pai, Teu Deus de consolo, Tu é Deus que acha em meio aos escombros aquele que está em vida ainda, com vida. Tu és o bombeiro por excelência. Tu és o resgatador das nossas almas. Nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, consola a Síria, consola a Turquia, consola aquele povo, Senhor, que tem sido devastado por esse terremoto. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, onde tiver uma mãe desesperada, um pai desesperado, uma família desesperada, que o Senhor leve esse abraço do Espírito Santo de consolo, Senhor. Tu é Deus também que continua fazendo milagre, maravilha. Tu é Deus que pode salvar vidas nesse momento. Nós acreditamos no mover sobrenatural. Nós acreditamos no mover sobrenatural. Ó Deus, e que o Senhor possa falar com a humanidade, chamando e prestando, que a humanidade possa prestar atenção nos sinais, porque próximo está a sua vinda. E o Senhor falou isso, que teríamos terremotos, teríamos pestes e pragas. E chegou a hora do mundo acordar. Chegou a hora do mundo despertar. Chegou o mundo de levantar. E nós levantarmos aqui e sabemos que somos o seu porta-voz nessa terra, Senhor. Essa manhã, Senhor, de o Senhor levantar missionários. De repente não vão pisar na Turquia, não vão pisar na Síria, mas dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria parentela. Tu sabes que eu tenho te pedido, Senhor, para salvar minha parentela. Tu sabes que teus filhos aqui têm pedido para salvar a vizinhança. E eu te peço uma capacitação sobrenatural agora, Senhor. Distribua os dons nessa manhã. Distribua os talentos. Porque nós não estamos aqui para passar nosso tempo numa manhã de consagração, mas é para consagrarmos a nossa vida a Ti e sermos ganhadores de alma. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos todos ler juntos? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Poder sentar, irmãos. Cadê o teclado? O violão? Bem baixinho. Pediu o irmão Marcelo aqui, que é o nosso contra-regra hoje, eu vou fazer uma ilustração para os irmãos, no final da pregação. E a pregação que eu titulei essa manhã é chamada Satélite de Deus. Satélite de Deus, né? Nós somos satélite de Deus. Baseado nesse tema, nesse texto que nós lemos aqui. Irmãos, nós sabemos que essa carta foi escrita por Paulo em Roma, ele estava preso. É um versículo bem conhecido, aproximadamente 61 a 62 depois de Cristo. E um versículo que retrata bem essa prisão é o que está em Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus. Na verdade, Paulo está sofrendo angústia, dor da prisão, mas ele está vendo do lado da prisão
fora da cela dele, uma inspiração. Paulo está dizendo através de Efésios 6 também, de todo o livro de Efésios, de que eles podem até prender a gente, eles podem até tentar parar a gente, mas a inspiração do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo, ela vai com a gente por onde nós passarmos. Mesmo na prisão, na cadeia, açoitado, sofrendo, né, pastor? Por isso que Deus está com o Senhor nessa luta. Mesmo na luta de cada dia, Cristo não nos deixa só. E Paulo está ali sem esperança, sem expectativa, sofrendo, angustiado, chorando, mas ele vê naquele soldado que está guardando a cela dele, naquele soldado, e Deus dá uma inspiração extraordinária para ele, que sim, tem um escudo, tem um capacete, nós temos uma armadura espiritual. E nessa manhã é manhã de você se revestir dela. De repente a sua armadura espiritual está dilacerada, está quebrada, está danificada pelas guerras, pelas pedradas, mas tem um artífice por excelência aqui. Tem um mestre por excelência, que é o Espírito Santo que está aqui. De repente teu escudo já está amassado, teu capacete está um pouco torto, mas o Espírito Santo vai pegar isso, nessa dimensão espiritual, e vai colocar tudo alinhadinho, tudo de novo, em perfeito estado, porque o combate que você tem pela frente, a luta que você tem pela frente, está apenas começando, e você precisa estar revestido dele. É um texto que narra sobre uma igreja implantada no meio de um caos, um mundo. A gente sabe que ali está o templo de Ártemis, o maior templo pagão da história. É um local onde os crentes estão sendo influenciados por bebedices, por prostituição, tudo que é errado. A igreja está inserida no pecado, mas contra o pecado. É diferente do que estamos vivendo hoje? Não. Estamos inseridos no pecado, mas lutando contra o pecado. O pastor Zé, algumas vezes, ele trouxe uma ilustração aqui sobre a garça. Não sei se todos se lembram disso, dessa ilustração. Que a garça, ela está lá no meio da lama, no meio do rio, no meio da fossa, mas ela continua branquinha. Ela não se contamina. Você se lembra da história de Daniel e seus companheiros também? No meio do paganismo, no meio de todo o caos, de toda a prostituição, mas eles continuaram íntegros. Essa mensagem de Paulo, esse texto do capítulo 5, em diante, é uma mensagem de fé, de encorajamento, e falar que é necessário sim, estar no meio do pecado, mas não ser pecador. É possível sim, você estar no meio do caos, mas não viver parte do caos. É possível sim, você viver as adversidades, mas vencer as adversidades. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está contigo. Porque o Espírito Santo está na tua vida. E você é revestido de uma armadura espiritual. Você é revestido disso. Esse texto, ele narra uma que a gente chama na teologia de uma inódia primitiva. O que é inódia primitiva? Eram cânticos, né? 99,9% dos teólogos falam sobre isso, eu concordo. Eram cânticos, como o pastor Moisés acabou de cantar esse corinho. Eram cânticos em que despertavam o cristão no que ele estava fazendo e pensando da vida. E é uma inódia aqui, é um cântico, um pequeno cântico, em que Paulo coloca inserido ali no texto, lembrando aos cristãos da existência e do porquê da nossa vida. Falando de luz, fala de despertamento, fala de algo que é necessário na nossa vida. Avançando até, mas pastor, como é que você prova que isso é história, com H? Existia um jovem chamado Plínio, o Plínio Jovem, que era um assessor, um advogado do imperador Trajano, em que ele fala sobre isso. Ele fala que os cristãos, em meio à perseguição, em meio à luta, pastor, em meio às dificuldades, em meio ao choro, eles se reuniam, aleluia, e adoravam a Deus por meio de Cristo Jesus. E ele fica até impactado porque os cristãos estão se reunindo. É uma carta que ele escreve ao imperador Trajano e fala: imperador, os cristãos se reúnem no meio do caos, no meio da luta, mas adoram Cristo como se ele fosse um Deus.
Oh, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo que Deus está falando com você, meu irmão? No meio da adversidade, da luta, continue adorando, continue louvando, porque você não está servindo a um Cristo morto, você está servindo ao próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu separei aqui 4 pensamentos, 4 tópicos para a gente refletir nessa manhã. Primeiro, é o que o texto fala aí, no cabeçalho do texto, fala assim, do versículo: pois é luz tudo o que é manifesto, né? Lá no início. A gente sabe que nesse tempo, a Grécia, né, tinha toda a filosofia, toda a cultura da época, e os filósofos estavam à procura da luz, do entendimento, do esclarecimento, né, daquilo que traz a razão. E João, ele, como um evangelista brilhante, ele escreve no capítulo 1, apontando para quem é essa luz: Jesus. Os filósofos procurando o entendimento, procurando através das literaturas, através de toda obra de arte. E João, vocês estão procurando no lugar errado. Eu sei quem é essa luz que vocês estão procurando. Eu sei quem é esse entendimento. Ele se manifestou a vocês. Ele se chama Jesus Cristo. É o que manifesta e que abre todo o nosso entendimento. Ele cita até, a gente vai ver alguma parte da história, não é para falar de filosofia, mas para a gente citar aqui um texto de Platão, quando ele fala o mito da caverna, para você ver como é que isso era tão interessante, que Platão cita esse mito falando que era um homem preso dentro da caverna, e ele vivia num ambiente confinado, ele não tinha uma expectativa de vida, era escuridão. E certa feita, no texto fala que esse homem que estava dentro dessa caverna, na escuridão, esquecido, ele consegue enxergar uma brecha, e por essa brecha entra a luz. Ele consegue olhar por essa brecha e consegue ver que do lado de fora tinha um mundo esperando por ele. É exatamente assim na sua vida e na minha vida. A gente vive numa caverna, a gente vive aprisionado, mas quando Cristo ele reflete a luz sobre a nossa vida, a gente consegue olhar para Ele, através dele, e ver que lá fora existe um mundo esperando por nós. É a luz de Cristo que ilumina o entendimento. O próprio Jesus disse em João 8,12 que eu sou a luz do mundo. Olha, a gente pega esse versículo e cita isso aqui, mas olha só que continua, como continua. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Cristo é essa luz que ilumina o nosso entendimento. É o que toda a cultura grega, todos os filósofos da época procuravam. E Paulo aponta para Cristo. João aponta para Cristo. Os apóstolos apontam para Cristo. Os profetas apontam para Cristo. E nós, como igreja, apontamos para Cristo. Porque Ele é a luz. Avançando, fala sobre sono e morte, né? Ó tu que dormes, outra partezinha desse texto. Nós temos um texto aqui de João 11, de 11 a 27, fala aquele texto bem clássico, quando Jesus, ele tem a notícia que Lázaro morreu, e ele fala assim no texto: irei despertá-lo. O pastor Zé pregou aqui sobre uma morte, a morte espiritual, foi o que ele resumiu aqui, a morte espiritual. E a gente faz a comparação com esse texto aqui, realmente com a morte também espiritual. Ali era uma morte literal, mas a gente pode fazer uma comparação com a morte espiritual. Outro texto também fala sobre a menina que não estava morta, né? Quando ele fala no versículo 39, Marcos 5, 39 a 42, quando ele recebe a notícia que a filha de Jairo, não é isso? Estava morta. E ele fala assim: ela não está morta não, ela só está dormindo. E ele fala assim: eu vou lá despertá-la. Eu não vou ler o versículo para nós ganharmos tempo, mas ele tem uma palavra em aramaico que ele fala Talita cumi. Sabe o que significa essa palavra? Levanta-te. Xeregaço comanás. Levanta-te, menina. Jesus é a vida, é a própria vida. A vida está indo de encontro à morte. Lázaro estava 4 dias morto, mas a vida estava indo ao encontro dele. Sabe o que a gente aprende nessa lição também? Nesse outro trechinho do versículo? Tu que dormes.
De repente você está dormindo, de repente você está num sono ainda, né, aquele sono pesado. Mas hoje é dia do Espírito Santo de sacudir. Hoje é dia do Espírito Santo te lembrar do teu chamado. Hoje é manhã do Espírito Santo falar com você, pode estar tudo perdido, você achar que está perdido, você achar que não tem mais esperança, mas a vida está indo de encontro a você, porque onde Jesus entra, a vida e a morte não existe mais. Você lembra que ele ressuscitou ao terceiro dia? A morte chegou, mas como é que a morte pode tragar a vida? Não tem como, Jesus era a própria vida. Era a própria vida. Quando a vida se encontra com a morte, né? Em Apocalipse 21:4 fala também que não haverá mais morte. A gente passa por momentos de dificuldade, perdas na nossa vida, luta, tristeza. Só que tem uma palavra de esperança em Apocalipse para a gente. Vai chegar um dia em que não vai ter nada disso, irmãos. Só vai ter a vida, porque a própria vida vai estar do nosso lado. A própria vida vai reinar onde você estiver. A própria vida, Jesus vai estar lá e nós com Ele. Glória a Deus. A morte, a nossa morte, não é morte. A nossa morte é vida. E vida eterna. Quando o cristão morre, ele não morre, ele vive eternamente com Cristo. Uma outra lição. Depois fala sobre a trombeta, fala o toque da trombeta. A gente tem alguns textos que Paulo também fala em Tessalonicenses, fala algum texto sobre isso. Mais uma partezinha desse versículo, desperta e levanta-te. Eu citei aqui um exemplo de um sábio, porque eu faço questão de citar alguns exemplos interessantes, para a gente fazer essa comparação. Maimônides foi um sábio, ele é considerado no judaísmo como o segundo Moisés, para vocês terem a noção, a ideia de que foi esse homem, um filósofo, ele era professor, ele era médico e astrônomo. E ele fala em alguns textos que fala do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o tempo em que acontece um ano novo judaico. E esse tempo, o que acontecia, o que acontece até hoje no judaísmo? Acontece o seguinte, se toca uma trombeta, um shofar, que é chamado shofar, né? E cada entoação do shofar, ela tem uma nota diferente. E nessa entoação do shofar, a nota que era tocada, era pi, 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 uma nota bem aguda. O que representava essa trombeta? O que representa essa trombeta no texto? Paulo faz uma comparação com como essa trombeta era tocada no Rosh Hashanah, convocando o povo ao arrependimento, porque o Ano Novo Judaico é convocando o povo ao arrependimento. O povo se reúne, ouve o som da trombeta, se reúne para se arrepender. Mas só que vai acontecer algo diferente, irmãos. Uma trombeta vai tocar, não é mais para você se arrepender. Uma trombeta vai tocar porque os arrependidos irão ressuscitar. Estão entendendo o que Deus está falando? Essa trombeta que os mortos ouvirão primeiro, ressuscitarão, não é para se arrepender, é para quem se arrependeu em Cristo Jesus. E vamos ver todos aqueles que nós amamos lá, aquele grande dia, esse encontro. Teremos esse encontro. Você crê nisso, irmãos? Você crê nessa palavra? Essa trombeta está lá na Rádio Tessalonicenses 4:16, 18, olha só. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, 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 e sempre, e sempre. Aleluia, glória a Deus. E ele termina assim, console-se. Aí fala com o seu irmão que está do seu lado aí, apóstolo Paulo falou isso aos Tessalônicos. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, fala assim, a trombeta vai tocar. E agora você que é arrependido,
estaremos junto com Ele para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Chega lá, Chocomaná. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, entendeu, irmão? Porque você precisa sofrer, você entendeu porque você passa por isso, você entendeu porque você passa por luta e desafio, você entendeu porque tudo às vezes está dando errado, porque a glória que te espera é muito maior, meu irmão. Você vai andar com Jesus. Oh, aleluia. Essa trombeta que vai soar não é mais para o arrependimento, como os judeus fazem até hoje, mas é para os arrependidos em Cristo Jesus. E chegando ao final, irmãos, no quarto tópico, fala assim, a tolerância com os pecados antigos, que ele fala assim, dentre os mortos. Tem um texto também em Efésios 5:8, fala assim, porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Quando olhamos esse texto, parece que é uma exortação para quem não é crente, mas na verdade não, é para quem é crente, para quem é cristão. É uma exortação para uma igreja que está enraizada num poder político extraordinário, no centro urbano, cercada por toda a luxúria, mas que está acomodada. Uma igreja que, vamos trazer para os dias de hoje, tem toda a infraestrutura, tem ar-condicionado, tem uma boa liturgia, tem um bom louvor, tem departamentos que atuam, tem uma boa receita, tem tudo de bom. Eu venho para o meu culto, assisto o meu culto, adoro a Deus quando dá vontade. É a mesma igreja de Éfeso. Concorda comigo? É o mesmo contexto. Mas ele chama a atenção aqui para o texto e adverte. E faz uma reflexão para todos nós. Quem você era? E o que você é hoje? E eu te faço, e dentro dessa pergunta, uma resposta. Uma outra pergunta, perdão. O que eu sou hoje, na presença de Deus? Eu continuo sendo o que eu era antes? Se sim, você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Mas se você é uma nova criatura, o Espírito Santo já habita em você. Pode ter certeza disso. É uma reflexão para uma igreja que está amedrontada, uma igreja que está morta espiritual. E bem sabemos que todo morto, ele não se movimenta. Todo morto não raciocina. Todo morto não toma uma atitude. Todo morto fica confinado e acomodado na mesma situação. E ele fala assim, dentre os mortos. Mas o Cristo Jesus, que ressuscitou Lázaro dos mortos. Cristo Jesus, que ressuscitou essa menina. Ele está aqui nessa manhã. Para ressuscitar, caso você ainda não tenha mudado de vida, a sua vida continua sendo a mesma. Como assim, pastor? Eu faço, celebro a Santa Ceia, eu venho, canto no departamento, mas de repente isso não é tudo não, irmão. Isso não é tudo não, isso não quer dizer nada, porque essa igreja está vivendo exatamente isso. A diferença e a pergunta que eu faço nessa manhã é se você está se movimentando. Porque quem só se movimenta é quem está vivo. E você só pode se movimentar se você tem a presença da vida, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a igreja que não se movimenta, a pessoa que não se movimenta, o cristão que não se movimenta, está morto. E está convocando aqui, dentre os mortos, você desperta aí, levanta. Uma inódia cristã, um hino primitivo, em que chama a atenção da gente. E a gente pensa sempre no outro. A gente sempre pensa no fulano. A gente sempre aponta o dedo para o ciclano, que é fraquinho na fé. E uma pergunta que eu te faço: quanto tempo você não evangeliza? Quanto tempo você não discipula? Quanto tempo você não ganha uma alma para Jesus? Eu lamento dizer que você está dormindo. Lamento dizer que você está morto. Mas essa é amanhã de Cristo ressuscitar dentre os mortos. Aleluia. E encerrando aqui, irmãos, a conclusão. Tem uns textos
né, no hebraico, no grego, fala assim, que Cristo te iluminará, né, a versão que nós lemos, que Cristo te esclarecerá, e tem uma outra versão mais profunda que fala assim, porque tocarás no Cristo. Resumo de tudo aqui que a gente está falando, quando a gente está na presença de Deus e serve a Cristo de verdade, o entendimento em que a Grécia Antiga procurava, os apóstolos, né, os filósofos, né, esse entendimento, ele é um entendimento clássico, passageiro, mas quando você está em Cristo, é um entendimento eterno. Isso acontece? A sua mente se ilumina, porque sabe por quê? Porque Cristo é a própria luz, Ele que ilumina o nosso entendimento, Ele que abre o nosso entendimento, Ele que traz uma reflexão da nossa vida, e só Ele pode fazer isso, você não pode fazer. Vou fechar com um versículo, 4 versículos aqui, e vou chamar aqui meu amigo Marcelinho, que puder, ou o Vitinho, para me ajudar aqui, que eu quero encerrar com essa ilustração. Quero encerrar com essa ilustração. Quando eu falei que essa pregação, eu criei um título chamado Satélite de Deus, porque eu estava pensando em casa, orando ao Senhor, eu falei, o que eu posso falar para o povo de Deus nessa manhã, pensando, e falei assim, Deus me fez olhar, pensar na lua, no sol e na terra. Eu comecei a pensar nesse versículo e comecei a pensar na minha vida cristã. Eu comecei a analisar a minha vida e falar e pensar que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Alcançar a estatura de varão perfeito. É porque a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas é necessário ir. É necessário buscar. É necessário avançar. Um texto que eu fecho aqui, de Romanos, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve a Romanos, capítulo 13, 11 a 14, fala assim, fala sobre o cristão e a luz do mundo, né? Diz assim, tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora de quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras da terra, das trevas, e vistamos a armadura da luz. Como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e nem em libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor, Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Chegou a hora, irmãos. A gente vê esse texto, Paulo escrevendo há 2000 anos aproximadamente, e a gente fala assim, um texto isolado. Mas eu te pergunto, a história não se repete? É para hoje isso? É para hoje? É para hoje isso? A hora é agora, irmão. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? A hora é chegada. Essa é a hora. Esse é o dia. Esse é o momento. Você abraçou a fé, confessou a Cristo como Salvador. Muitas coisas aconteceram na sua vida. Muitas perdas, ganhos de um lado. Abraçou a fé, acreditou na salvação. Mas a noite chegou. Mas tem uma palavra de esperança para todos nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Estamos de manhã, não estamos? Estamos de manhã ou não estamos? Já passamos, é tarde já. Já passamos, 12h20. Mas eu te faço uma pergunta. Você crê nessa palavra? Você crê que essa luz em Cristo Jesus resplandece sobre você? Você crê? Traz aqui o globo aqui para mim, por favor. Pode ficar aqui na frente. Eu sempre trago uma ilustração assim. Às vezes Deus tem me inspirado assim. E eu perguntei se isso era da vontade de Deus. E Deus confirmou ontem que era. Porque eu não tinha globo, eu não tinha lua. Eu não tinha sol. E a Rutinha foi e me ajudou. A Priscila trouxe o globo, me ajudou também. Aleluia. Irmãos, como que funciona? Traz aqui o sol. Tem como vir aqui? A lua.
Vem cá, gente, fica com medo não, pode vir aqui. Aqui. O sol apagou, mas vai. Glória a Deus, irmãos. Fique ligado nessa ilustração que Deus vai falar com você. Fique ligado. Aleluia. Como é que acontece no universo, na nossa galáxia? Existe o Sol. O Sol ele está rodando, ele está girando ou está parado? Está parado. A Terra que gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do Sol. E a Lua, que é o satélite da Terra, gira em torno da Terra. Só a luz, não tem luz não? Apagou? Só tem luz, usa o celular. Só tem luz, hoje, agora, você só está enxergando, tendo dia agora, porque o Sol, ele está em direção ao Brasil. Concorda comigo? Só tem luz por causa disso, só tem você enxergando o outro aqui, porque tem o Sol. Então, a luz, ela reflete aqui, está refletindo. Eu vou te fazer uma pergunta. Se o Sol deixasse de existir agora, teria luz? Teria dia? Seria dia? Não, seria noite. Então, a Lua é o satélite natural da Terra. Não é isso? Mas a Lua, ela tem luz? Não. Ela reflete a luz do... Quem é o Sol da justiça? E a Lua representa a gente. Vai acabar o dia. Virou o globo. A noite agora. Vem cá, bota aqui o Sol. Reflete aqui na Lua. O que vai acontecer? A Lua, como satélite, vai refletir a luz na Terra. Não é isso, gente? Então, agora a luz que você vai enxergar à noite é a luz da Lua. Mas porque tem um Sol sobre ela. 3 pontos aqui importantes para a gente ressaltar. Por que você ilumina e Cristo te iluminará? Por quê? É a luz geradora que ilumina o satélite, que ilumina a Terra na escuridão. Cristo te iluminará, abrirá o teu entendimento. Sabe por quê? Porque não é você que tem luz própria, é a luz de Cristo sobre você que faz refletir a luz sobre a terra na escuridão. O satélite ele não tem luz própria. O satélite não tem luz própria. A sua luz não é sua, pastor Wallace. A sua luz, a luz que brilha em você, é porque algo mais poderoso que você brilha sobre a sua vida. A luz que brilha sobre a tua vida não é sua, não é própria, porque satélite não tem luz própria. O que brilha sobre você é a luz de Cristo que reflete sobre a sua vida. Mas quando isso? Na escuridão. Quando tudo está perdido, quando a noite chega, quando o momento da incerteza parte para a nossa vida, a luz de Cristo ilumina sobre nós, para a gente levar a luz para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Vocês são satélites de Deus. Vocês refletem a luz no meio da escuridão. Cristo te iluminará. Cristo abrirá o teu entendimento para você refletir a luz no meio da escuridão. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Você não tem luz própria. Você não é estrela. Você só reflete a luz de alguém que é mais poderoso que você. Muito, 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 muito mais poderoso que você. Que fez os céus, a terra, a lua, as estrelas. E está aqui nessa manhã. E eu faço uma pergunta. O que Deus diz que você é?
O que você é para Deus? A gente vai encerrar com um cântico, um louvor, com esse hino. E preste atenção na letra. Eu queria fazer uma oração. Vamos ficar de pé, irmãos? Como é que você está? Está refletindo a luz de Deus no meio da escuridão? Porque o texto fala que Cristo te iluminará. Morto, está dormindo, está morto, não importa. Mas hoje é manhã de ouvir a trombeta de Deus. Porque do meio do nada, Ele faz nascer tudo. E a luz dele vai te iluminar, vai continuar te iluminando quando a noite chegar. Você quer nessa palavra? Você quer refletir ainda mais essa luz? Você quer ainda mais refletir essa manifestação da graça por onde você passar? Você quer de verdade, irmãos? Porque eu quero isso, eu quero. Eu não quero passar pelas pessoas e não ser lembrado. Eu quero passar pelas pessoas e ser lembrado pela luz que brilha sobre a minha vida. Teve uma vez, e já vamos cantar, aumenta um pouquinho aí o violão, pode ministrando aí. Aleluia. Teve uma vez que eu fui chamado, eu fiquei sabendo que uma prima minha morava numa mansão na Barra da Tijuca, e ela com problema com droga, hoje ela está em Portugal. Crack, cocaína, maconha. E fui eu e o diácono Luiz Felipe fazer uma visita a ela. Ela tinha cortado o pulso, queimou a Bíblia, chorando muito. De família católica, sim, mas tem um entendimento de Deus. Chegamos lá para fazer uma oração por ela. Ela caiu endemoniada. E foram assim, quase uma hora expulsando o demônio ali. A potestade ali envolvida com cultura hindu, hinduísmo, né? E muito demônio, muito demônio. E quando conseguimos expulsar o último demônio dela, ela chegou para mim e falou assim: primo, você é iluminado. Eu entendi o sentido que ela falou de iluminado na cultura hindu. Mas eu falei, não é esse iluminado que você está pensando que eu sou, do jeito que você está pensando. Eu sou iluminado porque existe alguém muito mais poderoso do que eu, que reflete a luz dele sobre a minha vida. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com você? Quando você estiver orbitando aí na terra, dando volta, saiba que existe um Deus todo-poderoso. Chegar. Um Deus maravilhoso que fez os céus e a terra e tudo que nele há, que continua brilhando sobre a tua vida para você refletir a luz dele no meio da escuridão. Então, quando você estiver orbitando por aí, girando, pensando que não tem mais sentido a vida, pensando que não tem mais, Cristo está falando assim: levanta, levanta, gira, roda, reflita a imagem, reflita o brilho do Espírito Santo, reflita a luz do Senhor. Reflita. Que você pensa que Deus diz de você? O que você pensa, do que o Senhor tratou para a sua vida? Glória a Deus, glória a Deus. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, sou filho de Deus. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. O eu sou está aqui, irmão. E ele vai falar o que você precisa fazer. Peça para ele tocar na sua consciência. A área da sua vida que precisa ser iluminada.
a área da sua vida que precisa de esclarecimento, a área da sua vida que precisa de mudança, a área da sua vida que precisa de uma transformação, a área da sua vida que precisa refletir a vida dele sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Glória a Deus. Pode acompanhar a letra no telão. Quem sou eu pra me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Levante a mão. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Tu és filho de Deus, se tu és. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra nós. Somos filhos de Deus, se nós somos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vou entregar o microfone ao pastor. Perdoado, Deus, Pai, sou quem eu te agradeço por essa manhã, te agradeço pela vida dos meus irmãos, do pastor dessa igreja, pelo nosso pastor. Nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo modo de falar conosco. E eu te peço, Senhor, venha brilhar a sua luz sobre a nossa vida. Nos esclareça, Senhor, nos esclareça. Acorde, desperte aqueles que estão dormindo. Levante diante dos mortos, Senhor, porque o Senhor é especialista em ressuscitar. Ó Deus, o Senhor é especialista em ressuscitar vidas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor. Se entrou alguém aqui abatido, doente, enfermo, oh Espírito Santo, eu te peço agora, muda a nossa história.
Muda a história dessa igreja. Mas para a história dessa igreja mudar, precisamos mudar primeiro, Senhor. Porque não é culpa da igreja, é nossa culpa, Senhor. E nós nos prostramos agora diante de Ti, Senhor, como miseráveis pecadores. E te pedimos, Senhor, venha a Tua luz brilhar sobre nós. Venha a Tua luz abrir o nosso entendimento. Ressuscita-nos, Senhor, ressuscita-nos, Senhor. Chama-nos para fora, Espírito Santo. Chama-nos para fora, Espírito Santo. Chama-nos para fora, Espírito Santo, assim como Tu fizeste com Lázaro. Uma voz, uma frase, apenas uma frase Tua pode fazer o morto ressuscitar. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia! Que Deus continue abençoando a vida do pastor Álvaro e toda a sua